Vamos aqui para o step financeiro. Quais são os critérios que vão fazer a gente definir? O que a gente tem que olhar para definir esse step financeiro nosso? Dívidas. Então, quanto que a gente tem de dívida? Quanto que o nosso orçamento está comprometido com essas obrigações? Se alguma coisa acontecer e eu tiver que fazer frente a essas obrigações de uma maneira rápida, quanto que eu precisaria? Dependentes. Quanto mais dependentes a gente tem, mais inflexíveis são os nossos gastos comprometidos. Menos sobra no orçamento, menos flexibilidade no orçamento a gente tem. Então, maior a gente precisa de ter um step financeiro. Doença grave. Uma doença grave, ela requer maiores cuidados. Então, tem um incremento aí nas despesas por conta de tratamentos que a gente precisa fazer e medicamentos. Então, isso também dá um incremento aqui no nosso step financeiro. Fonte de renda. Quanto mais variável a nossa renda ou quanto mais a gente depende de resultados nossos, de esforços nossos, como vendas, como os autônomos que dependem de pacientes e tudo mais, quanto mais variável essa receita maior tem que ser o nosso step financeiro. Por quê? Mês que vem pode ser um mês ruim, mas as minhas contas ainda vão chegar todas. E aí, como é que eu vou fazer? Então, isso aí vai ajudar a gente a se organizar. E patrimônio. Entender esse patrimônio, qual que é a necessidade que a gente tem nesse patrimônio de manutenção, e qual que é o valor necessário que a gente precisa para manter. Por exemplo, a gente tem um apartamento um pouco mais antigo, ele necessita de várias manutenções, então, de manutenções mais frequentes, então a gente precisa ter uma reserva para fazer frente a essas manutenções periódicas. E liquidez. Nosso patrimônio ele tem liquidez suficiente para fazer frente a essas necessidades? Então, tudo isso vai ser olhado e vai ser calculado. A gente vai calcular daqui a pouquinho de vocês o quanto, o valor que a gente precisa nesse step financeiro. Bom, alguma dúvida aqui, gente, na parte do step financeiro? A gente vai calcular daqui a pouquinho, mas em relação à teoria e o que é necessário para compor um step. Então, vamos lá. Quais são os critérios de definição para necessidade de seguros pessoais? No encontro passado, a gente até falou um pouquinho, surgiu uma dúvida sobre, na verdade, uma observação sobre um seguro, e hoje a gente vai falar mais disso. Seguro de vida, vamos para o primeiro. Seguro de vida. Qual que é a necessidade, qual que é o objetivo do seguro de vida? Bom, seguro de vida, ele é para preservar o patrimônio que vai ser direcionado ao beneficiário. O que isso quer dizer? Eu tenho dependentes hoje, tem alguém que depende da nossa renda, e caso eu venha a faltar, esse dependente vai ficar, ele vai ficar, vai precisar de alguma renda para se manter. Então, nesse caso, a gente vai precisar de um seguro de vida para preservar esse patrimônio, para passar esse patrimônio para o nosso beneficiário. Contribui para despesas essenciais no momento de maior fragilidade. Seguro de vida, a característica principal dele tem dependente? Esse dependente vai ficar à mercê se eu vier a faltar? Ele vai necessitar de uma renda se eu vier a faltar? Sim, então eu preciso de um seguro de vida que vai cobrir ele. Segundo ponto muito importante na parte do seguro de vida. Caso eu tenha um patrimônio, esse seguro de vida, ele não passa por inventário. Então, é aquele dinheiro que vai ajudar nossos beneficiários num momento de destravar esse patrimônio, de destravar essa herança para ele, tá? Então, é uma característica muito importante também do seguro de vida. E preserva a capacidade de geração de renda nesse período. Então, é um período de muita fragilidade, e a gente
a gente faz com que os nossos beneficiários tenham um período aí de geração de renda decorrente do seguro de vida para continuar nessa estrada. Ficou claro aqui o seguro de vida? Eu queria deixar bem claro, porque é uma parte que muita gente tem dúvida, e tem alguns seguros que eles vão sempre ter a parte de vida incluída, tá? E a gente tem que entender que, se hoje não é o meu caso de ter um dependente, eu não preciso desse seguro para mim. O seguro, o que é o seguro? O seguro, ele é a mesma coisa do seguro do carro. Quero que vocês sempre lembrem do seguro do carro. A gente paga rezando para não usar. A gente reza muito para não usar esse seguro. Se a gente não precisa desse seguro, não tem nenhum cachorrinho para eu dar água. Eu não preciso disso aqui. Eu não preciso pagar por um seguro que não vai ser necessário. Eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar no meu planejamento. Então, a gente vai pegar as proteções aqui que a gente precisa para o básico da nossa vida, para que não seja gastado dinheiro também desnecessariamente. Tiago, você levantou o dedo, pode falar. Não, só queria comentar, porque eu passei por uma situação de acidente recentemente, né? A Natália até sabe. E o que acontece? A gente faz seguro, eu não tinha nenhum seguro de vida, sabe, antes do acidente. Eu sofri um acidente, eu tenho dois. Eu tenho um da empresa e tenho um do banco. É baratinho, R$ 23, não sei o que lá, que negócio. Então, o que acontece? É igual você falou, o seguro ele cobre, de fato, uma fatalidade total, mas caso você sofra algum tipo de acidente, alguma coisa que te torne, sabe, que te dê alguma sequela, que você não morra, mas que seja permanente, o seguro cobre. Você tem um apoio do seguro também, você recebe um valor, entendeu? Então, um acidente de carro, um acidente de trabalho, tudo isso o seguro de vida tem nas cláusulas, entendeu? De um acionamento meio que parcial daquele seguro. Então, acaba que não é só na hora que morre, entendeu? Você pode precisar dele até sem morrer. E eu brinco, eu falo assim, mano, eu posso ficar tranquilo, que pelo menos as minhas contas o dinheiro tá reservado. Se eu morrer, você consegue pagar tudo. Ninguém vai ficar por conta das suas contas. Não, exatamente, Thiago. Inclusive, tem outros tipos de seguro. A gente vai tratar eles aqui, então. Então, existem outros tipos de seguro que vão proteger contra esses sinistros também, de acidentes e tudo mais. Samantha fez uma pergunta aqui, se o seguro de vida, ele é feito após o step financeiro estar integrado. Sim, esses seguros, na verdade, todos os seguros pessoais, eles vão ser feitos depois que a gente tiver o nosso step financeiro pronto, tá? Até lá, a prioridade é do nosso step e é ele que vai nos proteger em caso alguma coisa aconteça, certo? Eu só queria contribuir aqui com a questão que o Tiago trouxe. Tiago, é porque é o seguinte, os seguros que a gente entende como sendo essenciais em termos de cobertura é o que a Flávia acabou de falar, vida. Ela vai falar também daqui a pouco de invalidez e de doenças graves. Esses são essenciais para que a pessoa consiga proteger a si mesmo e os dependentes. No caso, o seguro de vida é os dependentes. Quando a gente fala cobertura de vida, é porque é só seguro de vida. Quando você fala que existe uma cobertura para acidentes, isso não é seguro de vida. Isso é um seguro pessoal, que a cobertura é de acidente. Então, ele entra numa outra categoria. E aí, o seguro de vida em si mesmo, ele não existe cobertura de acidente. A não ser que ele esteja atrelado a um acidente que você fique inválido, tá? Então, só para fazer essa distinção. No seu caso, você trouxe a questão do que você sofreu um acidente. Se você tivesse um step financeiro adequado à sua necessidade, o seguro pessoal de acidente não seria necessário.
Então, eu sei, o Thiago, ele sofreu um acidente e ele teve que ficar um tempo, um bom tempo parado, na verdade, né? Eu sei desse caso dele. Depois, Thiago, se você puder abrir o microfone aí, você fala quanto tempo que você ficou parado. E aí, no caso do Thiago, qual que era a questão? Ele é CLT, né? Na verdade, né? Enfim, ele tem um salário fixo. Ele é naquele modo que não é CLT, Flávia, me lembra o outro modo que é quando não é servidor público, mas Ai, gente, empregado público. isso. E aí, então, assim, não é considerado CLT, mas tem as mesmas condições de um CLT e de um servidor público. Então, por exemplo, Thiago, no seu caso, você ficou recebendo por um tempo o seu salário, como a sua situação ela foi um pouco mais grave, então você não passou de um certo momento, você não conseguiu continuar com o seu salário, porque você teve que ficar mais tempo parado que o previsto. Esse tempo que você ficou mais parado que o previsto e que você teve uma baixa na sua renda, você teria que acionar o STEP. Por isso que o STEP, ele é fundamental. Toda vez que a gente fala de planejamento financeiro, existem algumas premissas básicas, que é, por exemplo, gastar menos do que ganha, que é poupar constantemente e ter uma reserva de emergência. Isso são premissas básicas. Então, quando você não tem uma reserva de emergência, que aqui a gente chama de STEP financeiro, você fica muito, muito, muito exposto a um risco, que foi Sim, o que sim. aconteceu com você, entendeu? Sim, no meu caso, apesar de eu ser CLT, né, eu tenho a questão do INSS, né? Só que o meu caso foi uma eventualidade, né? Porque eu sofri um acidente exatamente no mês em que a pandemia começou. Então, eu deixei de receber da empresa e deixei de receber e não recebi do INSS, porque ele não estava funcionando, não tinha como fazer perícia, não tinha nada, sabe? Então, Então, assim, aí, o meu step foi meu consignado. E aí eu tô pagando, lógico, os juros desse step, né? então, É nesse igual vocês. caso, esse foi o problema. Porque o STEP, ele é para isso, é para essas eventualidades que a Sim. gente não consegue prever. Por isso que o STEP, ele é fundamental, fundamental. E aí, quando a gente vai mostrar como calcular, mas o seguro pessoal mesmo, que a gente entende como sendo, não é que é obrigatório, é esses seguros que a Flávia vai falar agora, são as coberturas que a Flávia vai falar agora. Então, é só para você ter essa distinção, tá? E aí, outra coisa que é importante, por exemplo, ter um plano de saúde, no caso do Brasil, né? Ou um seguro-saúde. São questões que, basicamente, aqui no Brasil, se a gente não tiver, a gente leva o risco muito, muito, assim. Então, O esse meu seguro... exemplo, o meu exemplo, por exemplo, é outro desse aí, né? Se eu fosse depender só do SUS, eu não tinha feito nem metade das cirurgias que eu precisei. Eu fiz 6 cirurgias. Exatamente. Eu devo ter gastado, sei lá o quê, meio milhão, assim, sabe? Tipo, Nossa. uns 500 mil, tranquilo, de Sim. cirurgia. Porque cirurgia Uhum. ortopédica é muito caro, né? Se eu for pegar lá na ponta do lápis, lá mesmo, lá no seguro, o que eles já gastaram comigo de só com as cirurgias, se eu precisasse disso no SUS, ou se eu precisasse do dinheiro, nem se eu vendesse tudo, eu teria como Então, pagar, mas... então Tá. isso são ferramentas para que a gente possa mitigar o risco. Por isso que na análise de risco a gente vai analisar aqueles fatores que a Flávia falou no início. Ah, eu tenho dívida. Como que é o meu modo de ganhar dinheiro? Tipo, eu tenho um salário fixo? Não tenho. Qual que é o meu contexto? Eu tenho um patrimônio? Não tenho. Meu patrimônio tem liquidez? Não tem. Eu tenho um histórico de doença grave? Não tenho. Eu tenho pessoas que dependem financeiramente de mim? Não tenho. Então, todas essas variáveis, elas são importantes para que você avalie, para que a gente consiga implementar um STEP financeiro e consiga trazer seguros pessoais que te protejam. E, é claro, também o plano de saúde, na realidade do Brasil, ele também é muito necessário. Tá, eu entendi agora aqui a questão do Tiago, dos seguros. É isso mesmo que a Natália falou, gente. Quando a gente fala de incapacidade
temporária de trabalho, então aconteceu alguma coisa, eu fiquei alguns meses sem trabalhar, isso comprometeu minha renda, isso está diretamente ligado ao nosso step financeiro e a gente vai fazer um cálculo, inclusive, sobre os nossos gastos para a gente conseguir passar por esses momentos. A gente faz um cálculo, tudo isso aqui, todas essas variáveis, elas são como se fosse variáveis agravantes, tá? Do valor do nosso step financeiro, e a gente vai fazer um cálculo em cima dos nossos gastos com essas variáveis. Então, para esses sinistros, a gente tem que ter o nosso step financeiro formado. Por isso que a gente fala aqui também que ele tem que ser o primeiro. Primeiro, a gente tem que formar esse step financeiro para esses acontecimentos que eles são mais prováveis e mais recorrentes.